Graça e paz, seja muito bem-vindo. Você está começando conosco uma jornada no seminário voluntariado. Esse é um seminário que tem como propósito, como objetivo, abençoar a vida daqueles que foram chamados por Deus. Atos, capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo nos dá a clara identificação do que significa o voluntariado. Ele disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu faça duas coisas, que eu cumpra a minha carreira como crente, como cristão, como servo de Deus, e a outra é que eu desenvolva o meu ministério, o meu serviço, o meu chamado, o meu voluntariado. Todos nós precisamos compreender a necessidade de nos tornar voluntários, obreiros, diáconos na casa de Deus. E nesse seminário, ao longo dessas palestras, ao longo dessas aulas que nós teremos aqui, o nosso propósito é incentivar você, é turbinar você para o serviço voluntário. Te lembrando que nenhum de nós fomos chamados por Deus, fomos vocacionados para ficarmos apenas assistindo cultos ou participando de reuniões. Todos nós fomos chamados para o serviço. E o meu desejo é que você entenda isso. Amém? E a partir de agora, nós vamos caminhar um pouquinho dentro deste tema. Eu quero rapidamente trazer para você uma visão da igreja. O que é a igreja do Senhor Jesus? E eu quero falar aqui, não da igreja instituição, não da igreja universal, mas da igreja local, da nossa igreja, da minha igreja aqui local, da minha congregação, da sua congregação local. Sim, congregação, porque quando nós falamos igreja, nós estamos falando de reunião, estamos falando de ajuntamento. Quando falamos de congregação, estamos falando de congraçamento mesmo, de estarmos juntos. Então, não há nenhum problema de colocarmos o nosso rebanho local como a congregação. E nós precisamos entender como funciona essa questão da congregação local. Como funciona essa questão logística, essa arrumação, essa identidade da igreja local. E eu costumo dizer que a igreja, ela está dividida, ou ela atende a pelo menos 5 grandes grupos na sua atuação. E você precisa entender isso. O primeiro grupo que a igreja alcança é a multidão. E você precisa, quando nós falamos de igreja, nós temos uma correlação com uma multidão. E o que é a multidão? A multidão são aquelas pessoas que estão lá fora, são aquelas pessoas para quem a igreja se dirige. O segundo grupo são os frequentadores. O terceiro grupo são os comprometidos. O quarto grupo são os voluntários. E o quinto grupo são o núcleo, ou é o núcleo da igreja. E a gente vai explicar um pouquinho disso para que a gente possa compreender melhor. Vamos voltar na multidão? A multidão é o público-alvo da igreja. É o mundo que está perdido sem Deus, sem paz e sem salvação. É por causa dessa multidão que a igreja ainda está aqui. E isso é muito simples nós pensarmos. Nós imaginamos, eu falo sempre quando nós falamos de trabalho, há muitas pessoas que acham que não precisam trabalharem, que não precisam fazer nada na igreja. Antes, há muito tempo atrás, eu era criança, nós tínhamos uma nomenclatura que se usava na igreja, porque os bancos eram de madeira, que as pessoas falavam assim: não, mas eu sou apenas um crente de banco. O que era isso? Não é o crente do Bradesco, nem do Itaú, nem do Santander, mas era um crente que ele aceitava Jesus, ele vinha para a igreja, ele recebia o discipulado inicial, ele se batizava e depois ele ficava na dele. Fazendo o quê? Frequentando cultos, vindo às reuniões, fiel nas reuniões da igreja, fiel nos seus dízimos, suas ofertas. E quando se falava em trabalhar, em fazer alguma coisa, não, isso aí não é para mim, isso aí é para os diáconos, isso é para os obreiros, para os pastores. Então eu fico aqui na minha, eu me limito a vir para a igreja e assistir às reuniões e participar dos cultos, dizer minha oferta. Tá bom demais. Não tá bom, porque se fosse só isso, nós já poderíamos morrer imediatamente após a conversão. Porque se não é para trabalhar, se não é para desenvolver o evangelho, para que nós estamos aqui? Se o que nós mais queremos é o céu, não é verdade? Todo crente tem vontade de ir para o céu. Eu adoro falar com os crentes que têm vontade de ir para o céu, porque a gente pergunta na igreja: quem aqui quer que Jesus volte logo? Todo mundo levanta a mão. Hipocrisia.
Porque se nós quiséssemos que Jesus voltasse logo, nós obedeceríamos a vontade e a ordem de Jesus. E quando nós dizemos assim, volta logo, Senhor, na minha opinião, nós estamos sendo egoístas. Porque nós já recebemos Jesus, nós já recebemos a salvação, nós já fomos batizados, então nós estamos salvos. E para nós, Jesus pode voltar logo. E para os outros? E para o restante da humanidade? E para aqueles que estão perdidos? Então nós precisamos entender o seguinte: a igreja, ela tem o mundo como um campo, e o objetivo, ou o propósito da igreja, a missão da igreja é alcançar o mundo perdido. A multidão está ao nosso redor, não tem limite de pessoas, são todos os que estão perdidos por aí e que não têm Jesus ainda. Então essa multidão precisa ser alcançada pela pregação do Evangelho. Quando a gente sai da multidão, nós temos o que chamamos de frequentadores. Quem são os frequentadores? São aquelas pessoas que começam a vir à igreja, elas vêm à igreja, mas não tem nenhum compromisso. Talvez você conheça alguém assim. Quem sabe você já foi assim, ou é alguém assim. Não está aliançado ainda, não se batizou, não fez o discipulado, mas frequenta a igreja. São pessoas amigas do Evangelho, são pessoas parentes de evangélicos, e que elas frequentam a igreja, ouvem a palavra, e às vezes ela fala assim, eu gosto de ir lá na igreja. Você convida, você fala, elas falam assim, não, eu acho legal, eu gosto de ir na igreja, a igreja é legal, eu vou lá, quando eu vou no domingo, eu me sinto leve, né? Eu me sinto assim, tranquilo, a igreja faz bem para mim, é como se fosse assim, um momento de descarrego espiritual. As pessoas vêm numa reunião no domingo, então elas se sentem bem, mas voltam para casa e na segunda-feira, a vida delas retorna ao que era antes. Elas não querem compromisso ainda, né? Elas não se sentem parte do corpo, elas apenas frequentam a congregação. Essas pessoas precisam ser bem tratadas por nós, elas precisam ser alcançadas por nós, elas precisam ser, de alguma maneira, cativadas para que elas sintam o amor de Deus e que elas tomem uma decisão. Então, esse é o segundo grupo de pessoas que nós temos na igreja. O terceiro grupo é o grupo de comprometidos. Quem são os comprometidos? Aqueles que se aliançam. São as pessoas que fazem uma decisão. São as pessoas que recebem Jesus como Salvador e decidem fazer parte da comunidade local, decidem fazer parte da igreja. Então essas pessoas vão aceitarem Jesus, vão participar de um discipulado e vão se batizarem. O batismo na igreja do Senhor Jesus, ele é a cerimônia de aliançamento das pessoas. Quando é que nós sabemos que uma pessoa faz parte agora, decidiu e agora faz parte da comunidade cristã? Quando é que nós sabemos que uma pessoa agora faz parte da igreja de Jesus? Quando ela se batiza, quando ela desce as águas. Por essa razão, o batismo é uma ordem de Jesus, é uma ordenança para toda a igreja. E nós não podemos imaginar alguém que faz parte da igreja local, mas que não queira se batizar. Então isso é um equívoco. Tem gente que acha que pode fazer parte da igreja sem ter uma aliança através do batismo. Não é possível. Tem gente que acha que pode ser casado sem assumir um compromisso. Não é possível. Então, a aliança com Deus e com a igreja, ela é feita através do batismo. Quando nós descemos as águas, nos tornamos comprometidos, nos tornamos parte da igreja. E aí, agora nós temos compromisso com a igreja local. Que compromissos são esses? De frequentar as reuniões, de estar aliançado com os compromissos com a igreja, de dizimar, de ofertar, de participar dos cultos, de interagir de alguma forma, de estar presente na igreja local. Então esses são os comprometidos, aqueles que já fizeram uma aliança e que já estão participando ativamente da igreja. Mas isso não é tudo. Aí nós temos o quarto grupo de pessoas. Quem são esse grupo? São os voluntários. Eu louvo a Deus, porque hoje nós temos aqui um grupo de voluntários. Eu queria que os voluntários que estão aqui hoje, que acordaram cedo hoje, que vieram para a igreja numa temperatura de 17 graus no Rio de Janeiro. Gente, nós estamos no Rio de Janeiro, hoje é sábado 22, e está fazendo uma temperatura no Rio de 17 graus, está quase nevando no Rio de Janeiro.
para nós, vai nevar a qualquer momento, porque isso no Rio de Janeiro é algo quase inimaginável para um dia de sábado. Então, hoje nós temos aqui um grupo de voluntários que veio para participar desse treinamento e eu queria que eles dissessem amém, bem forte. 1, 2 e... Amém! Tem muita gente aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Voluntários são diferentes. Voluntários são aquelas pessoas que já passaram pela multidão, já foram frequentadores um dia, já se comprometeram e agora eles querem trabalhar. Eu gosto de falar de gente que quer trabalhar. Os voluntários são aqueles que desejam agora exercer uma atividade no reino de Deus, fazer alguma coisa para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Então, a vida da igreja depende dos voluntários. A vida da igreja, a missão da igreja depende de gente que tomou a decisão de agora trabalhar para o desenvolvimento e para a implantação do reino de Deus. Voluntários são aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor e com a igreja local e agora estão sendo treinados para serem enviados e servirem no reino de Deus em todas as suas frentes. Gente, o voluntariado na igreja, ele é essencial, porque a igreja é uma instituição que vive no amor. O voluntariado, ele tem 2 níveis. Ele tem um nível que são pessoas que conseguem dar um tempo integral na igreja, e aí essas pessoas serão colaboradores da igreja, terão uma remuneração direta da igreja. E temos um outro nível de voluntários, que são pessoas que têm suas atividades normalmente, mas que desenvolvem atividades na igreja. Seria impossível para a igreja realizar a sua missão sem a participação dos voluntários. Seria impossível para a igreja realizar todo o seu trabalho sem a presença de pessoas que decidiram servir a Deus em alguma área. E aqui é muito importante nós imaginarmos o seguinte: nós não podemos pensar que porque uma pessoa se tornou um voluntário remunerado, ele agora, e só ele tem a obrigação de fazer. Todos nós somos chamados para o voluntariado. E é sobre isso que nós queremos falar nesse curso aqui. Ao longo das próximas palestras, nós vamos falar e abrir um pouco essa caixa e falar um pouco como ser treinado para trabalhar e trabalhar de maneira abençoada, de ser útil na casa de Deus, de ser alguém que vai produzir para Deus, que vai produzir para o Senhor de maneira alegre, de maneira espontânea e tendo a recompensa que é a melhor de todas, que é a recompensa que vem de Deus. Então, ser voluntário é algo imprescindível para a vida de todo e qualquer cristão. A minha oração, e o desejo de Deus e o ensinamento da palavra é que todos nós sejamos voluntários. Todos nós. Pastor, mas eu não vejo como ser um voluntário, eu não vejo como ser um obreiro na igreja, porque eu não me encaixo naquelas funções ali. E há muitas pessoas que acham que para você ministrar, para você trabalhar na igreja, só tem algumas funções, né? E a gente elege 4 ou 5 funções e a gente imagina que ser voluntário ou ser um obreiro é só trabalhar nessas funções. Negativo. O ministério para o Senhor, ele precisa apenas, para existir um ministério, ele precisa apenas de uma necessidade e de um voluntário, de alguém que queira fazer aquela tarefa para ajudar na missão da igreja. O que é ministério na igreja? O que é o trabalho de um voluntário na igreja? É toda e qualquer atividade que contribua de alguma forma para que a missão da igreja seja cumprida. Então você pode imaginar assim rapidamente, você pode imaginar o seguinte: será que verificar a temperatura da água que é servida no bebedouro contribui para a pregação do evangelho? Claro que contribui. Será que o posicionamento das cadeiras no templo, se ele estiver arrumadinho,
contribui para a pregação do evangelho? Claro que contribui. Será que se o estacionamento da igreja estiver organizado e os visitantes forem recebidos de maneira bacana, contribui para a missão da igreja, que é pregar o evangelho? Claro que contribui. E aí nós já falamos pelo menos umas 4 ou 5. Mas nós poderíamos falar 200 atividades no seio da igreja, que são atividades ministeriais e que vão contribuir de maneira grandiosa para o desempenho da função da igreja. Há muitas pessoas que ficam imaginando a missão ou a função do pastor. Eu digo sempre que ser pastor, ser pregador, ser o orador, é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Só que só existe um púlpito na igreja. Não dá para nós termos 10 pessoas ministrando numa única reunião. E você há de convir comigo que se nós dividirmos as nossas reuniões pelo número de pessoas que nós temos, não vai dar. Então, não tem como imaginar que a gente vai trabalhar para Deus, vai fazer algo para Deus apenas cantando, ou pregando, ou ensinando. É inviável isso. Mas é importante, porque enquanto eu estou aqui ministrando para você, você não tem noção da quantidade de gente, da quantidade de voluntários que trabalharam ao longo da semana, que estão trabalhando agora para que isso aconteça. Tem muita gente trabalhando por trás do cenário, por trás dos bastidores, para que eu possa estar aqui aparecendo bonitinho. Eu espero que eu esteja aparecendo legal para você na câmera agora. Mas para que eu esteja aqui, há outros voluntários que estão fazendo um trabalho árduo para que tudo dê certo, para que tudo aconteça. Isso é reino, isso é obra de Deus. Quem está fazendo? Quem é mais importante aqui? Sou eu que estou falando para você? Ou é o câmera que está operando ali e ninguém vai ver hoje? É o operador de mídia que está na frente de um computador? É o operador de áudio? Quem está fazendo mais? Não existe isso. Porque para Deus, se eu estiver fazendo esse trabalho aparecendo aqui, eu na frente das câmeras, e se eu não estiver com o coração voluntário, é possível que o meu trabalho seja rejeitado e que o trabalho dos câmeras, que o trabalho da mídia, que o trabalho do zelador seja aceito por Deus e o meu não. Então, para Deus, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, para Deus não é onde nós estamos, é como nós estamos. Não é o que nós estamos fazendo, mas é como nós fazemos. Então, ao longo desse seminário, nós queremos falar um pouco sobre essas questões. Nós queremos pensar um pouco sobre esses aspectos do voluntariado. E por último, o quinto grupo que existe na igreja é o grupo do núcleo, são os treinadores, são os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os doutores, os mestres, como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12 em diante. Paulo disse que Deus deu à igreja essas pessoas, são ministros em áreas específicas, e nós às vezes pensamos que Deus deu essas pessoas para que eles preguem, para que eles ensinem, para que eles sejam os doutores da igreja. Não, Paulo disse que Deus deu treinadores à igreja, essas pessoas ensinem a igreja como fazer o trabalho. Então a igreja precisa de pastores, de mestres, doutores, evangelistas, de profetas, para ensinarem outras pessoas, para contribuírem com o trabalho, com o voluntariado, com o ministério e com os serviços que outras pessoas fazem. Então, a minha função aqui hoje, treinador, a minha função como alguém que está ensinando aqui, é fazer com que você receba um pouco mais para servir melhor. Então, o núcleo são aquelas pessoas que já foram chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, aqueles que foram treinados já anteriormente e que agora trabalham treinando outras pessoas para que essas outras pessoas sejam aperfeiçoadas e que elas tenham condição de desenvolverem o melhor no trabalho de Deus. Para terminar, qual é a missão da igreja e como ela está dividida? A igreja, ela tem como aspectos ou como propósitos diretos da sua missão, número 1, ganhar pessoas. A igreja, ela existe para ganhar pessoas. A igreja não existe para entreter pessoas.
A igreja não existe para vender produtos. A igreja não existe para divertir. A igreja existe para salvar vidas. Essa é a grande missão da igreja. E se a igreja local não ganha pessoas, se ela não evangeliza para ganhar pessoas e salvar pessoas para o reino de Deus, ela não está cumprindo sua missão. Então, o primeiro grande aspecto que vai aferir a missão da igreja é se ela está ganhando gente. Então, se nós não estamos ganhando pessoas, se o trabalho que nós estamos fazendo não está se traduzindo em almas no altar, há alguma coisa errada. Porque o grande propósito da igreja é ganhar vidas, é salvar pessoas. E nós precisamos pensar isso. Qual o segundo? É discipular essas pessoas. É fazer com que essas pessoas entendam o que significa ser um cristão, ser um discípulo. É fazer com que essas pessoas conheçam os princípios bíblicos, conheçam a palavra de Deus e se torne um cristão, ou seja, se torne um discípulo parecido com Jesus. Então, nós precisamos ganhar, mas precisamos discipular as pessoas. Terceiro, nós precisamos agora treinar essas pessoas. Porque depois de discipulá-las, depois de as pessoas se batizarem, o que elas vão fazer? Vão ser treinadas para trabalhar. Então, o treinamento é essencial. E nós pedimos a Deus que não falte treinamento na sua congregação. Que não falte o treinamento na Igreja Universal de Cristo. Para que as pessoas aprendam a fazer. E isso é de maneira importante para que nós possamos desenvolver bem o trabalho da Igreja do Senhor. Em quarto lugar, nós precisamos enviar essas pessoas. Depois de treinar, é preciso colocá-las para trabalhar. É preciso colocá-las em pontos estratégicos. E aí deixar as pessoas desenvolverem seus ministérios. Pastor, onde é que eu vou trabalhar? Esse é o nosso propósito. Faz parte do nosso treinamento hoje, é contribuir para que você encontre o seu lugar para servir. E quando falarmos sobre isso, nós vamos ver que há muita gente que vai trabalhar ou vai servir no lugar errado. Você tem um papel, quero que você vire ele, e nas costas desse papel, você escreva o seu nome, rapidamente, só o primeiro nome, rapidinho. No verso desse papel aí, por favor, escreva o seu nome. Isso, se você está em casa, você vai escrever aí num papel qualquer o seu nome. Beleza? Conseguiu escrever rapidinho o seu nome? Quem já escreveu, inverte a mão agora e escreve de novo. Seu nome com a mão trocada. Rapidinho, gente. Tem que escrever. Escreva o seu nome com a mão trocada. Vai, claro que vai. Escreveu? Tá bacana? Ficou bonito? Não sei se você é destro, se você é canhoto. Mas escreva essa mão. Escrever com a mão que a gente está habituado, ou que a gente já sabe fazer, que tem habilidade, ótimo. Mas quando a gente experimenta escrever o nosso nome com a mão trocada, é um desastre, ok? Isso é uma realidade. Com a mão direita, ou com a mão que você tem a destreza para escrever, é você fazendo aquilo para o qual você foi chamado. Não há dificuldade. Não há problema. Escrever com a mão trocada é você fazendo algo para Deus que seja, que você não foi vocacionado e que você não tem habilidade para fazer. Desastre. A pessoa certa no lugar errado é desastre. Então, um dos maiores problemas que eu encontro na igreja do Senhor Jesus é gente que foi colocada no lugar errado. Você já viu gente que é tímida ao extremo e que colocaram ele para fazer a abertura do culto? Desastre. Você já viu gente que não consegue falar uma palavra e levaram ela para ser a recepcionista da igreja? Desastre. Porque cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado, cada um tem uma habilidade. E se nós não entendermos qual é a nossa habilidade, qual é o nosso dom e onde nós podemos servir melhor, aí será muito difícil para nós. Que Deus te abençoe. Nós teremos, na próxima palestra, nós vamos começar falando sobre tudo aquilo que nós precisamos saber para ser um voluntário. O que nós precisamos ter para ser um
um bom voluntário no reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E agora eu preciso que você me mande a sua pergunta. Se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, se você tem uma dificuldade, você pode escrever no chat dessa transmissão mesmo a sua pergunta, a sua dificuldade, e nós vamos tentar te responder da melhor forma possível. Ou então você pode usar o nosso canal no WhatsApp, 970302739. Tem uma pergunta sobre a aula 1, e aí você pode escrever a sua pergunta, e assim que puder, nós vamos te responder, tá certo? E aqui, alguém tem alguma pergunta? Não, agora é com vocês mesmos. Alguém tem uma pergunta? Nenhuma pergunta? Amém? Todo mundo tranquilo? Deus te abençoe. Nós voltaremos na próxima aula te abençoando com essa palavra.